Quem escreveu os evangelhos? Não sei. Ninguém sabe, mas tem uma alta probabilidade de que não foram quem vocês pensam que foram. Ou melhor, não foram os autores que se convencionaram, que foram definidos para serem os autores dos evangelhos. Curiosos para saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender. Olá, queridos questionadores, eu sou Sérgio Azevedo e este é o canal Bíblia Questionada. Já lhe peço por obséquio para se inscrever no canal e ativar as notificações para nos dar aquela força e para você ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo, o qual pretendo fazer toda semana, espero. Também escreva aqui nos comentários o que é que achou do vídeo, seus elogios, suas dúvidas, joguem-me flores, joguem-me pedras, mas comentem aqui, pode deixar suas perguntas, suas dúvidas, até de outros assuntos, não necessariamente relacionados a esse vídeo. Quem sabe um dia eu posto alguma coisa aqui respondendo às principais perguntas. Olha, é o seguinte, nenhum dos autores dos 4 evangelhos se identificam, ou seja, nenhum assinou o texto. Não tem a informação no corpo do texto de quem foram os autores. Porém, nos textos, nada indica que essas pessoas foram testemunhas oculares, que estavam participando dos eventos que eles estavam relatando. Inclusive, os evangelhos são narrados todos em terceira pessoa. Ele não fala, nós fomos, eu estava lá, eu vi, ou estávamos juntos de Jesus quando isso aconteceu. Não. Sempre em terceira pessoa. O que indica que eles não estavam presentes naquelas ocasiões. E algumas hipóteses que podemos levantar para entender por qual razão os autores não quiseram se identificar. Pode ser o seguinte, que eles estavam escrevendo para determinada comunidade cristã, para uma igreja, e que os destinatários deste texto já sabiam muito bem quem era que estava escrevendo, então não tinha necessidade de dizer quem era. Pode ser também para não diminuir a autoridade, a credibilidade do texto, sobretudo se for escrito por um Zé Ninguém, digamos assim, por alguém não famoso, por alguém não expressivo. Se o evangelho tivesse lá a indicação de que foi escrito por Severino da Silva, as pessoas iam perguntar quem é esse? Que bagagem ele tem? Que autoridade ele tem para falar essas coisas? Onde é que ele tirou essas informações? De quem ele obteve isso? Então, é melhor deixar quieto, não dizer quem, porque aí pega menos mal do que dizer que é uma pessoa irrelevante. Outra hipótese bem possível é que eles queriam, digamos, imitar os textos principais do Velho Testamento, da Bíblia judaica, digamos assim, do texto sagrado judaico. Os primeiros livros da, digamos, Bíblia judaica, do Velho Testamento, eles também não tinham identificação. A tradição depois disse, foi Moisés, foi A, o B, o C, Salomão. Mas os primeiros livros e os principais livros não têm a indicação do seu autor. É como se fosse a palavra de Deus, o texto principal entregue aos homens. Então não tem uma pessoa escrevendo aquilo ali. É o texto, é Deus. E a ideia dos evangelhos nada mais é do que dar seguimento à história dos judeus, que afinal de contas era o povo eleito de Deus. E Jesus nada mais é do que o cumprimento da promessa de Deus ao povo judeu. Tanto que há uma preocupação dos evangelhos de estar sempre reforçando de que Jesus cumpriu as promessas relativas ao Messias, etc. Então, como os livros do Velho Testamento, que retratava a primeira aliança de Deus com o povo, foram anônimos, assim, os evangelhos, retratando a segunda aliança e dando continuidade à história do povo judeu e à relação deles com Deus, preferiram deixar da mesma forma anônima. Só que à medida que esses livros foram circulando, foram ficando famosos, foram ficando populares, é natural que gere a curiosidade para saber quem foi que escreveu esses livros. Até, como eu falei, saber que autoridade, que credibilidade poderia conferir esse livro através de quem os escreveu. Então, cerca de uns 100 anos depois que esses livros foram escritos, editores ou copistas resolveram atribuir a autoria deles para alguma figura relevante. Então passaram a copiar dizendo Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Mateus. Mas por muito tempo esses livros circularam sem nenhum tipo de título, digamos assim.
Justino, um dos pais da igreja, fez citações em suas obras de parte desses evangelhos, onde ele apenas se referia a eles como memórias dos apóstolos. E aí, obviamente, para conferir credibilidade ao texto, tiveram que associá-lo a algum nome de relevância. Isso é bem natural de entender, porque vai despertar maior interesse de alguém se você for ler um livro, ou um texto, ou uma carta, que foi escrita por alguém que tenha autoridade. Um livro escrito por uma pessoa qualquer, você talvez não dê tanta importância. Tanto é que houve inúmeros livros, evangelhos, apocalipses, cartas, escritas naquele tempo, circulando naquele tempo, de Pedro, de Paulo, Evangelho de Pedro, Evangelho de André, Evangelho de Barnabé, Evangelho de Maria Madalena, de Tomé. Se você pensar aí de uma figura famosa aí do início do cristianismo, vai ter alguma obra aí que é dito que foi escrito por ele. Isso com o único propósito de conferir credibilidade, conferir autoridade. Ocorre que há alguns problemas ao se atribuírem a autoria deles a, sobretudo, discípulos de Jesus. Pelo simples fato que eles não sabiam ler e escrever, eram analfabetos. A maioria dos discípulos de Jesus era da Galileia, da região pobre e eminentemente rural da Palestina. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. Então foram pessoas que trabalharam desde criança, que não tiveram tempo, nem dinheiro, nem acesso a escolas por perto para adquirirem conhecimento, estudo e aprender a ler ou escrever. Consta que Mateus era coletor de impostos, mas o que pode sugerir que ele tivesse alguma educação. Mas aí também não deixa claro qual era a função dele. Se ele era alguém realmente que fazia parte da burocracia, do aparato estatal, tipo um fiscal de tributos, ou se ele era simplesmente alguém que ia cobrar, batia na porta para cobrar o imposto. E aí para fazer isso não precisa de educação. Mas o fato é que, na Antiguidade Romana, do Império Romano, ler e escrever não é como hoje, que quase todo mundo sabe. Estudiosos estipulam que cerca de 10% das pessoas sabiam ler no mundo antigo romano. Na região da Palestina, isso cai para 3% da população. E que sabiam ler, porque na Antiguidade, ler e escrever eram habilidades distintas. Tem pessoas que só sabiam ler, tem pessoas que só sabiam escrever, e ainda mais difícil que sabia ler e escrever. E convenhamos que saber escrever é muito mais difícil do que saber ler. A maioria das pessoas alfabetizadas hoje em dia conseguem ler um texto e entender tranquilamente. Mas se for botar para escrever, aí não lembra como é que se escreve, escreve tudo errado. Isso é bem comum de acontecer. Então, fica óbvio que realmente a habilidade de saber escrever ainda era muito mais difícil. E o próprio livro dos Atos dos Apóstolos indica que Pedro e João eram iletrados. Então, assim, só quem era alfabetizado no mundo antigo era a elite da elite da elite. Das grandes cidades, quem tinha acesso à escola e tinha dinheiro para isso e tinha tempo para isso. Então só são pessoas ricas. Ou alguns escravos e servos que os seus patrões pagavam para eles estudarem para servi-los melhor. Então ler e escrever na antiguidade era algo como hoje em dia se dominar a linguagem de computador, linguagem de programação. Não é todo mundo que sabe. E sem falar que os evangelhos foram escritos em grego. E os discípulos de Jesus falavam aramaico. Mas eles poderiam depois terem estudado e aprenderam a ler e escrever para poder escrever os evangelhos. Se você considerar que eles, depois de adulto, foram para uma cidade grande, foram para uma escola, foram estudar, tiveram condições financeiras para bancar um estudo, não só para aprender a escrever de forma rudimentar, mas para fazer composições, para fazer um texto minimamente coerente e um texto razoavelmente retórico, como são os evangelhos. Eu não acredito que fizeram isso. Afinal de contas, os apóstolos tinham muito mais coisas a resolver naquele tempo do que ir ficar estudando. Se preocupavam muito mais em administrar suas comunidades cristãs, suas igrejas e pregar o evangelho. Além do que, a expectativa era que Jesus ia voltar em pouquíssimo tempo, muito brevemente. Então não tinha para quê, nem porquê, e estudar e aprender a ler e escrever. Então, quem escreveu os evangelhos? Provavelmente pessoas de alta classe social, altamente educadas, falantes em grego e provavelmente de fora da Palestina, estrangeiros, e que escreveram os evangelhos décadas depois dos fatos, 40, 50, 70 anos depois. E por que exatamente Mateus, Marcos, Lucas e João? Vamos lá.
Já havia, por um tempo, circulava a lenda ou a tradição de que Mateus e Marcos tinham escrito evangelhos. Daí, como um desses livros eram cheios de ditos de Jesus, e aí pensaram, não, então deve ser alguém que conviveu com Jesus, que estava presente com Jesus. Então, provavelmente um discípulo. E entre Mateus e Marcos, Mateus era um discípulo, Marcos era um acompanhante de viagem de Paulo e que supostamente também seria secretário de Pedro. E Marcos era gentio, Mateus era judeu. Então esse livro aqui foi Mateus. Então, se esse é o de Mateus, esse outro aqui é o de Marcos. Já o Evangelho de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. E em Atos dos Apóstolos, subtende-se que o autor era um dos companheiros de Paulo, um gentio. E como o livro bate muito nessa tecla de que a salvação veio para os gentios, fala muito sobre isso, de que Jesus veio para salvar os gentios também, então concluiu que o autor também era um gentio. E como fala de alguns companheiros de Paulo, e um desses companheiros é Lucas, que é um gentio, então bateram o martelo que foi Lucas que escreveu. Já no Evangelho de João, entenderam que foi escrito pelo discípulo amado. Na verdade, o texto não diz que ele foi escrito pelo discípulo amado, mas que o autor obteve aquelas informações através desse discípulo amado. Mas quem seria esse discípulo amado? Bom, os discípulos mais próximos de Jesus foram Pedro, Tiago e João. Pedro é citado nominalmente muitas vezes no Evangelho. Ou seja, é tratado em terceira pessoa, então está descartado Pedro. Tiago, sabe-se que ele foi martirizado muito cedo, no início mesmo pouco tempo depois ali dos eventos, então não teria tempo dele ter escrito um evangelho. Então, sobrou João, foi João. Então, os evangelhos passaram a ser copiados com o título de Evangelho segundo Marcos, João, Mateus e Lucas. O que acabou dando certo, porque teríamos dois relatos de testemunhas oculares, João e Mateus, um relato de um secretário de Pedro, ou seja, teria a visão de Pedro, e um de um acompanhante de viagem de Paulo, ou seja, seria o Evangelho segundo Paulo, entre aspas. O que conferiu bastante autoridade aos livros, né? Afinal de contas, esse era o objetivo de se atribuir a uma dessas figuras. Então, concluindo, é possível que tenha sido escrito por Mateus e João? É possível. Se você considerar que é possível que eles deixaram seus afazeres, ou parte dos seus afazeres, para se dedicar a se alfabetizar, a ir para uma escola, a estudar, a aprender não só a como ser fluente em grego, que eles falavam aramaico, mas terem capacidade de escrever em grego e serem fluentes em grego a ponto de escrever um texto relativamente complexo como o Evangelho. É possível ter sido escrito por Marcos e Lucas? É possível, mas não tem nenhuma indicação que necessariamente atribua a Marcos e Lucas. Foi simplesmente especulação, como eu já falei anteriormente. Então não dá para saber, não dá para fazer a menor ideia de que tenha sido Marcos ou Lucas, poderia ser qualquer outra pessoa. Não necessariamente essas pessoas. O fato é que não há no texto sua autoria, que não fazemos ideia quem foi que escreveu, certamente nenhuma testemunha ocular dos fatos. Esses autores foram atribuídos pela tradição muito posteriormente e que não tem muitas razões para achar que foram elas exatamente. Eram pessoas que fizeram uma pesquisa de informações tanto escritas como oral. Aliás, Mateus teve como fonte o Evangelho de Marcos. Se Mateus fosse uma testemunha ocular, não fazia sentido ele buscar a fonte em um outro evangelho. Ele mesmo contava a história que ele estava presenciando. Lucas também teve como fonte o Evangelho de Marcos. E Mateus e Lucas também tiveram outra fonte em comum, que os estudiosos chamam de que, ou ku em alemão. Não se sabe ao certo se era um texto escrito, tipo um evangelho que hoje está perdido, ou se eram fontes da tradição oral. O Evangelho de João já é outra fonte, aliás, o Evangelho de João é totalmente diferente dos outros três. Os outros três primeiros chamam-se de sinóticos, justamente porque parecem entre si. João é completamente diferente. O que é mais um indicativo de que eles não podem ter sido testemunhas oculares. Como é que um Evangelho de Mateus, por exemplo, e um Evangelho de João, supostamente escritos por pessoas discípulos de Jesus, que estavam convivendo com ele, presenciando os fatos, serem tão diferentes entre si, totalmente diferentes, visões totalmente distintas sobre Jesus, não faz o menor sentido. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like,
se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode se interessar ou até para quem você acha que não vai se interessar, mas que você possa querer passar essas informações. Também deixe seus comentários aqui, vamos fomentar as discussões e os debates e também siga-nos no Instagram. Então até o próximo vídeo e questione tudo sempre.